Bem, seguindo com os azimutes, vocês também podem determinar as coordenadas a partir dos azimutes. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Como vocês têm do vídeo anterior, ó, nós determinamos os azimutes do ponto V para A, do V para B, do V para o C e do V para o D. Com esses valores de azimutes, vocês agora vão fazer o contrário, vocês vão encontrar os pontos a partir dos azimutes. Como é que a gente faz isso, ó, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam ter os valores dos azimutes e a distância também. A partir dessa distância e desse azimute, nos permite calcular a projeção de x e a projeção de y. Como que nós vamos calcular a projeção de x e a projeção de y? Existe uma formulazinha, ó. Essa fórmula, a projeção de x, então, é xn mais a distância do azimute e o seno desse azimute. Ou seja, para o x, nós vamos usar o seno. Para o y, nós vamos usar o cosseno. Isso tudo vai estar lá no material de apoio de vocês também. Ou seja, então, como nós partimos na outra sequência, sempre o nosso x foi zero, então nós partimos do ponto zero. Então, zero mais essa distância a gente calcula usando a formulazinha aquela da distância, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí vocês encontraram o valor, que isso aqui eu vou dar para vocês, 5,66 vezes o seno, que vocês podem observar aqui, ó, o seno era do azimute de 45. Então, fazendo a conta, a minha projeção vai dar 4. Para o y, da mesma forma, ó, então, vocês vão colocar o ponto inicial era zero, então, zero mais a distância, que é 5,66, vezes o cosseno de 45 graus, que também vai ser 4. Neste caso, ó, sempre vocês têm que prestar atenção que vocês têm que fazer distância vezes o cosseno ou vezes o seno, para depois, se tiver valor no y ou no x, vocês somarem, ok? Bom, então o valor também do y vai ser 4. Para o segundo azimute que a gente está utilizando, que é de 141 graus, 20 minutos, 24,6 segundos, vocês têm uma distância de 6,4 metros, e aí nós vamos então fazer da mesma forma. Como que a gente vai trabalhar? O XV, que era no ponto V, que a gente está começando, é 0, mais, então, 6,4 vezes seno do azimute, 141, 20, 24,6 segundos, me deu um valor de 3,9980. 3,9980, vocês podem arredondar para 4, porque quando a gente fez esse valor aqui, ó, de 6,4 que a gente calculou, tinha mais algumas casas, como eu estou usando só uma decimal, eu posso arredondar aqui, se transforma, então, em 4 o valor do meu x. Então, o valor de 4 aqui, vou colocar aqui para vocês. E para o y, da mesma forma, ó, como que a gente tem? Ó, projeção de y igual a yv, nós partimos do ponto zero também, mais a distância de V para B e cosseno do azimute V para B. Então, a projeção de Y é 0 mais 6,4 vezes o cosseno de 141 graus, 20 minutos, 24,6. Vocês têm um valor de menos 4,99. Aqui vocês precisam levar esse sinal junto, vocês não podem esquecer do sinal. Então, 4,99 vocês podem arredondar para 5, que é menos 5, porque vocês têm que levar o sinal. Então, o valor para o y é menos 5 aqui. Bem, eu vou fazer mais um com vocês
E aí, nós vamos... não preciso fazer, eu vou mostrar para vocês aonde estavam esses mesmos valores para que vocês enxerguem que nós fizemos corretamente, ó. O primeiro do azimuth, 45 graus, os valores são 4 e 4. Os valores para o segundo caso que nós fizemos aqui, ó, era o segundo azimuth que a gente calculou. Então, ó, x4 e y menos 5. Então, para vocês enxergarem que a gente falou uma aula lá no início do semestre, que as nossas aulas sempre elas iam crescendo, iam acumulando os conhecimentos e vocês iam usando esses conhecimentos. À medida que a gente vai passando, vocês vão entendendo e vão utilizando as informações das aulas anteriores. Então, fica dois exercíciozinhos aqui para vocês calcularem o valor da projeção de x de V para C e de V para D, que vocês vão calcular aqui os dois na sequência, para que vocês entendam. E assim a gente vai tirando as dúvidas de vocês, vamos trabalhando junto e com tranquilidade vocês vão aprendendo e vamos resolver todos os exercícios. Bom trabalho a todos!